Olá pessoal, sejam todo mundo muito bem-vindos à nossa aula da semana. E hoje eu trouxe uma técnica para vocês que com certeza vocês já viram em alguns lugares. Mas o que tem de diferente? Eu sempre gosto de trazer algo diferente para vocês. Na técnica de hoje, que é a falsa janela da catedral, que nós vamos trabalhar, eu trouxe o seguinte. Eu vou ensinar vocês como calcular o tamanho do círculo de acordo com o quadrado. Como assim, Ataíde, calcular o círculo de acordo com o quadrado? Para a gente formar esse encontro e ter essas pétalas que ele forma aqui, nós precisamos fazer uma marcação de um quadrado no centro. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, como que a gente pode aumentar e diminuir esse molde aqui, tá bom? Porque o molde do trabalho em si é um círculo. Mas como que nós chegamos, como nós encontramos um quadrado perfeito para fazer a dobradura da técnica? É isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Gente, e antes da gente começar a nossa aula, deixa eu convidar todo mundo para conhecer o curso de capacitação, tá bom? O curso de capacitação é esse curso por assinatura. Vocês estão vendo aí na tela algumas imagens dele. É um curso que vocês encontram as mais variadas técnicas disponíveis para vocês. Então vale lembrar que quem estiver aí fazendo sua matrícula hoje e nos próximos dias, vai estar encontrando todas as aulas desde o início. Ou seja, tem 72 aulas liberadas. Vocês vão encontrar as 72 aulas, desde a da estrela de 8 pontos que nós trabalhamos lá no início, até a nossa última aula, que foi esse caminho de mesa, que está disponível para vocês na plataforma, tá? Tudo isso para uma matrícula pequena, uma mensalidade muito pequena, tá bom? De R$ 49,90 por mês. Vocês podem fazer tanto no cartão, Pix ou boleto. Aqui embaixo vocês vão encontrar informações para todos os planos e para todas as formas de pagamento, tá bom? Mas vale lembrar também que qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato através das mensagens ou mandando mensagem aí por inbox através das outras redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. A gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Outro ponto importante também que eu quero já frisar para vocês é o seguinte, gente, quero trazer um lembrete aqui. Do dia 6 ao dia 9 de maio, tá? Então do dia 6 ao dia 9 de maio, nós vamos estar trabalhando juntos aí na primeira jornada do Patchwork em 3D, tá bom? Então fique de olho aí nas redes sociais, que nos próximos dias vocês vão estar vendo mais informações em relação à lista de materiais, tudo bem explicadinho, tá bom? Então fiquem atentos à nossa próxima jornada, que é a primeira jornada do Patchwork em 3D. Fiquem de olho porque ela vai acontecer aqui no YouTube e no Facebook, tá bom? Então são nesses dois lugares que as aulas vão estar acontecendo. Fiquem atentos aí, todas as informações nas redes sociais. Gente, vamos para a aula que tem bastante coisa para mostrar para vocês. Gente, então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu tô com uma peça semi-pronta. Por que ela não está pronta ainda? Faltam 2 gomos do lado de cá e eu deixei ela pronta para mostrar para vocês como que a gente rebate para esconder a parte que fica aberta aqui, tá bom? Então, essa aqui eu vou deixar reservadinha aqui do lado, a gente vai usar ela só depois. Primeiro, eu quero ensinar vocês a construir o molde de vocês. E esse ponto é importante porque se vocês forem produzir uma colcha e vocês querem blocos maiores, porque vamos chamar de blocos, são círculos que nós estamos trabalhando, mas podemos chamar aí de blocos. Se vocês querem construir blocos maiores ou blocos menores, vocês vão precisar fazer algumas alterações no tamanho do molde de vocês. E essa alteração é bem fácil de fazer, tá? Então aqui eu tô com papel no tamanho A3, que ele tem o tamanho de 2 sulfites, um do lado do outro, mas vocês podem estar trabalhando isso em cima de cartolina, papel cartão, aquele papel que um papel pardo, não importa, onde você quiser trabalhar, tá? E eu fiz os meus moldes em um papel manteiga, de uma gramatura um pouco mais grossa, tá? Mas não há necessidade também de ser nesse papel. Eu fiz aqui porque era o que eu tinha em mãos, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A princípio, eu quis que o meu trabalho... Deixa eu pegar ela de volta. A peça que eu estou fazendo. A princípio eu quis que esses quadrados que se formam aqui, se eu continuasse, ele formaria quadrados, que tivessem 14 centímetros, tá? Então, quer ver? Se eu colocar aqui em cima, ó, ele tem 14 centímetros de tamanho. Então eu tenho que escolher primeiro o tamanho do meu quadrado. Então eu posso fazer com 15 centímetros, 16, 17, 18, 13, 12, 11, 10, não importa. O tamanho você vai determinar, mas determina sempre o tamanho desse quadrado primeiro, porque o círculo é consequência dele, tá? Então aí o que eu fiz? Eu risquei com uma régua de patchwork um quadrado de 7 centímetros
E eu marquei um ponto na metade do quadrado. Então, como ele tem 14 por 14, eu posicionei 7 centímetros no canto e fiz um pontinho a lápis aqui, ok? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um compasso, desse compasso escolar mesmo, nada muito sofisticado, desses de papelaria que a gente encontra até em supermercado. E eu vou ter que abrir a perninha do meu compasso aqui. Gente, peguem um compasso que essa perninha ela esteja com uma certa pressão, porque às vezes ele com o tempo ele acaba espanando a engrenagenzinha que ele tem aqui dentro e aí ele fica molengo, tá bom? Então tem que ter uma certa resistência aqui, ó. Então eu venho aqui, posiciono a pontinha bem no ponto que eu fiz e a pontinha do grafite no canto do quadrado, tá? Então ele tem que ter essa abertura aqui. Por quê? A diagonal de um quadrado, quando a gente tem um quadrado inscrito dentro de um círculo, porque se nós tivermos um quadrado circunscrito, ele estaria contornando o círculo. Como nós temos um quadrado dentro de um círculo, só para vocês entenderem aqui a lógica. Isso aqui, ó, eu tenho um quadrado inscrito em um círculo. Se esse quadrado estivesse passando pelo lado de fora, ele seria circunscrito. Então nós temos aqui um quadrado inscrito dentro do círculo. Como a lógica aqui é ter um quadrado inscrito no círculo, a regra é o seguinte: a diagonal desse quadrado equivale ao diâmetro do meu círculo. Então por isso que eu só pego metade. Por quê? Porque aí eu venho, posiciono bem certinho aqui, ó. E quando eu giro meu compasso, eu faço um quadrado inscrito em um círculo. E a partir daqui eu tiro os meus dois componentes. Eu tiro o círculo que eu vou precisar e eu tiro o quadrado que eu vou precisar. Taíde, eu quero fazer esse bloco, meu quadradinho eu quero que ele fique com 16. Faz com 16, encontra a metade, pega a abertura de metade da diagonal e faz esse movimento igualzinho eu fiz aqui, tá bom? Se vocês quiserem blocos muito grandes, vocês vão ter que ir atrás aí de compassos que são especializados. Geralmente o pessoal de arquitetura tem compassos maiores, tá bom? Então, ou aqueles cortadores em compasso também é bem útil para isso. Então, feito isso, eu tiro os meus moldes e eu fico com eles dessa maneira aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu escolho as minhas cores de tecido. No caso aqui eu estou usando marrom e amarelo. E no amarelo, a gente vem e risca o círculo. Vamos reservar o quadradinho por enquanto, nós não vamos ali ainda não, tá bom? A gente vem e risca. Para essa peça que eu tô fazendo, eu preciso de 8 quadrados. Então eu risco isso aqui 8 vezes. E não precisa riscar nos dois, tá? Eu risco somente um. Se vocês olharem, o meu quadrado tá todo recortado irregular em volta. Então eu só risquei. Risquei com grafite mesmo, não risquei com caneta térmica. Por quê? Se eu tivesse a necessidade de passar a ferro, eu não perderia o risco que eu fiz, tá bom? Então só por esse motivo. Agora a gente vai lá na máquina que nós vamos costurar isso aqui. Gente, para costurar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho do meu ponto. Aqui na máquina industrial, eu tô colocando o ponto mais ou menos entre o 0 e o 1, um pouquinho além da metade, tá? Então ele tem uma marca bem no meio entre o 0 e o 1, eu tô colocando na segunda marca. Para quem está trabalhando aí com máquina doméstica, pode estar colocando na marcação 0,75 mais ou menos, no comprimento do ponto, não é a largura, tá? Eu venho aqui, centralizo e eu vou passar uma costura exatamente em cima do risco. E por que eu diminuí o tamanho do ponto? Nós estamos trabalhando aqui com uma costura curva, então as chances da costura sair um pouquinho fora do risco são grandes. Então quando eu diminuo o tamanho do ponto, se eu tiver um erro, eu consigo contornar esse erro rapidamente sem que eu saia do risco, tá bom? Então geralmente, essa é uma dica aí para quem trabalha com costura curva, que faz boneca, que faz barradinho de pano de prato e às vezes não quer que aquele desenho fique com cantos. Então coloque a costura, o ponto um pouquinho menor. E dessa maneira vocês conseguem fazer qualquer correção que precisem, tipo, sair um pouquinho do risco. Eu consigo voltar para dentro do risco sem perder a forma original do meu molde, tá bom? Então a gente vai costurando, ó. E se eu precisar de 12, 15, 24, 50 moldes,
Faz isso aqui tudo de uma vez, tá bom? Aí, cheguei, não dou retrocesso, eu só continuo a costura uns 2 centímetros além do que eu já tinha costurado. Então eu comecei aqui e eu parei aqui, então eu passei um pouquinho além, tá bom? Agora a gente volta lá pra bancada. Gente, feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu posso recortar isso em volta com a tesoura, mas sabe o que eu fiz? Eu peguei o cortador e eu vim aqui, ó, dando mais ou menos uma margem de meio centímetro e cortando em toda a volta, porque dessa maneira acaba se tornando até mais rápido do que a gente sentar e ir cortando um por um. Ah, mas eu tô sem fazer nada, vou assistir alguma coisa na TV. Então aí você senta e vai ouvindo a TV, né? Porque a gente, quando tem esses trabalhos aqui, a gente mais ouve a TV do que assiste. E aí a gente vem e limpa toda a volta. Preciso dar picotes? Não. Se fosse côncavo, sim, tá? Se eu tivesse um recorte aqui, essa parte côncava, eu precisaria. Aqui é o seguinte, gente, o que nós vamos fazer? Nós temos na nossa peça 8 componentes, tá? Nós temos 8 componentes aqui. Aqui eu tô com 6, mas eu vou inserir mais 2. O que eu preciso fazer? Se vocês olharem, pra gente revirar pro direito, eu faço um corte na parte de dentro que vai ficar embutida. Isso aqui, então, ele nunca vai aparecer, porque isso aqui depois vai ser rebatido, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Se vocês olharem, eu tenho um que foi feito no marrom e um que foi feito no amarelo. O outro também foi feito no marrom. E aqui eu tenho outro no amarelo, outro no marrom e outro no amarelo. Eu preciso de 8. Então o que eu faço? Em 4 deles eu faço esse picote que eu vou ensinar agora do lado marrom. E em 4 eu faço do lado amarelo. Então é sempre metade. Se vocês fizerem branco e vermelho, e vocês vão precisar de 16, digamos, estou dando um exemplo aqui. Vocês vão recortar em 8 do lado branco e 8 do lado vermelho. Sempre vai ser dessa maneira, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou basear mais ou menos onde vai pegar o meu molde. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, com o meu quadradinho, para eu ter uma ideia de onde eu posso estar cortando. Então eu posso vir aqui com o quadradinho, só para eu ter uma ideia, e riscar aqui, ó. Eu sei que ali eu vou riscar e eu não vou ter risco de ter prejuízo no meu trabalho. Eu venho, separo, tá? Separo essa parte, dou um picote em cima do risco que eu fiz, vem aqui, ó, corto para um lado, corto para o outro, e aí, com todo o cuidado do mundo, eu venho e reviro para o direito, tá? Ó. Venho e reviro. E aí é o seguinte, o que vocês vão fazer? Com uma agulha de tricô, a ponta da tesoura, vocês vêm aqui, ó, ajeitando todo esse molde por dentro, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu acabei fazendo que deu muito certo aqui pra fazer esse rebatido. Eu vim aqui, ó, eu ajeitava um trechinho, eu ia no canto da mesa e dava uma leve passada só pra marcar. Mudava pro trechinho do lado, ia no canto da mesa e passava. Quando eu digo passar, imaginem que aqui a régua é o canto da mesa. Então eu passava aqui, ó, fazendo esse movimento, tá? Só pra marcar. E aí eu fui fazendo em todo o trabalho, tá? De modo que eu não vejo o tecido amarelo quando eu tô pro lado marrom. E se eu virar pro lado amarelo, eu não vou ver o marrom, tá bom? Eu já tenho outros aqui que eu já passei a ferro. Eu já tô com mais 4 discos aqui. E aí eu separei em 2 grupinhos, ó. Eu separei um grupinho. Um eu virei pelo amarelo, o outro eu virei pelo marrom. Sempre tem que ter esse cuidado, tá, gente? Ó, aqui eu virei um pelo marrom e o outro pelo amarelo. Então o que a gente vai fazer? Aqui é o seguinte. Nós vamos pegar o nosso molde, tá? Nós vamos pegar esse molde. Vamos pegar aqui uma caneta. Agora eu preciso de uma caneta que desapareça depois de riscado. E venho aqui, ó, e risco esse quadradinho aqui, ó, tá? Eu venho, eu centralizo, automaticamente quando você colocar todos os cantos dentro do círculo, ele já tá centralizado, tá?
É bem gostoso quando a gente consegue confeccionar moldes e entender qual que é a lógica dos nossos moldes. Então, ó, eu risquei, ele ficou bem clarinho, não sei se está aparecendo para vocês. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, do lado, só que agora do lado amarelo. E aí, eu tava comentando com vocês, é gostoso quando a gente confecciona os nossos próprios moldes e entende qual é a lógica daquele molde. No caso aqui, nós entendemos como colocar um quadrado dentro de um círculo. E isso eu ensino no curso de capacitação. Lá, para vocês terem uma ideia, nós temos uma aula que eu ensino vocês a fazerem o molde do bardelo redondo. Então, se você faz bardelo e quer fazer bardelo redondo de qualquer tamanho, não se limitando a uma régua em si, é só acompanhar a aula que tem no curso de capacitação que você consegue fazer da mesma maneira, tá bom? Só que lá é outra conta, nós utilizamos outros cálculos, porque lá nós dividimos um círculo em nesgas, tá? Aí, fiz isso. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pôr um alfinete bem nesse cantinho, e eu vou sair com esse alfinete nesse cantinho que eu risquei do lado de cá. Só para eu encontrar os cantos, tá? Ó, venho, se põe ele aqui para segurar, pego um outro, faço a mesma coisa, saio com o alfinete no cantinho, venho aqui, ó, saio aqui também, encontrou, e eu vou passar uma costura em cima dessa linha, dando retrocesso no começo e outro no fim, tá? Eu vou ali costurar e já volto. Costurei. Qual que é o nosso cuidado aqui agora? É que quando eu posicione os nossos círculos, esses cortes que eu fiz fiquem dentro de espaços que eu vou dobrar. Por quê? Porque dessa forma eu já arremato isso aqui, tá? Então isso aqui já vai ficar embutido, arrematado. Ok? E é importante que nós façamos o risco nos 4 cantos do quadrado, porque eu consigo vir aqui, ó, e encaixar ele para costura, tá? Então agora quando eu for encaixar aqui, que ele vai ficar invertido, né? Então aqui eu tenho marrom e aqui eu tenho amarelo, então eu coloco de maneira invertida. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o canto bem certinho aqui e automaticamente eu já fico com a margem onde eu vou costurar. Tá bom? Então agora a gente faz o que? A gente vai lá na máquina para costurar essa parte. Depois a gente vai passar bem a ferro para rebater, tá bom? O rebatido eu vou mostrar para vocês a forma com que eu vou trabalhar nesse aqui. Mas um detalhe, gente, ó. Quem vai fazer jogo americano, 3 círculos desse é o suficiente. E vocês têm um jogo americano com um desenho no direito. E se quiserem usar o avesso, vocês têm outro modelo de jogo americano, tá? Então a gente vai lá para a máquina agora. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos posicionar ele de modo desencontrado, tá? E vamos colocar avesso com avesso, ok? Bem certinho aqui. E o que nós fazemos casar? Aqui não preciso marcar, por quê? Eu tenho que fazer o círculo coincidir e o encontro das costuras também. Então, o que eu encontro aqui, ó? Esse meio, tá? Então, eu tenho esse meinho aqui para casar. E o arredondado dos círculos, tá bom? Então a gente vem, ajeita tudo. Eu vou até alfinetar aqui no meio, só para não sair do lugar. Aí a gente vem distribuindo aqui o nosso círculo, ó. E aí automaticamente a gente já vem costurando. Então a gente vai lá, levanta o pezinho. Ó, eu gosto de começar um pouquinho lá na frente. E eu volto dando retrocesso, aí eu começo a minha costura, tá? Marco aqui o meio. Quando eu chegar aqui, eu passo com todo cuidado para não costurar essa parte. Passo. E a gente vem pro lado de cá. Dou um retrocesso e corto, tá? Automaticamente nós já temos aqui outra parte então costurada, tá bom? Mas a gente vai lá para a bancada agora que eu vou mostrar para vocês como que a gente passa isso aqui e deixa ele bem certinho, tá bom? Gente, eu vou pegar então minha base de passar aqui, tá? Lembrando que eu tô colocando uma base sobre a placa de corte, eu não tô utilizando ferro sobre a placa de corte. E aí aqui é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu gosto de borrifar um pouquinho de água, tá? Ou usar o vapor do ferro, para que nessa etapa eu consiga marcar bem.
Porque é importante que ele fique bem assentado desse jeito. E só ferro e tecido marca, mas não marca tanto como a gente umedecer ele um pouquinho, tá? Então eu até deixo o ferro um pouco em cima, ó. Seguro. Até a água que eu borrifei secar, tá bom? Aqui eu não estou usando água 100% não, tá? Eu estou usando um produto chamado Passe Bem. Ele tem silicone na composição e dessa maneira ele faz com que o ferro sempre fique limpo nessa parte, tá? Então, ó, passo e dessa maneira ele marca bem certinho, tá bom? E aí, deixa eu tirar essa base de baixo que já passou. Eu tenho o centro que eu quero de mesa do tamanho que eu preciso. Bom, com 4 etapas aqui, 4 círculos. E se eu quiser um jogo americano, ele fica dessa maneira. E se eu quiser um caminho de mesa também, ele vai ficar tão legal no avesso quanto no direito, tá? Só que o efeito mesmo que a gente queria tá aqui, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar as linhas que eu tô utilizando na máquina, pra gente poder fazer o rebatido e eu já volto pra gente dar continuidade. Eu vou usar a linha aqui pra esse rebatido, a mesma linha de quilting, tá? A linha trilobal, tá bom? Gente, então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo centro, porque aí a gente consegue depois terminar, arrematar aqui mesmo. Eu vou buscar a linha de baixo, tá? Sempre que vocês quiserem um avesso limpo, façam esse começo igual a gente faz no quilting, tá? Busquem a linha lá embaixo. E aí a gente segura esse fio aqui para ele não embolar. E a gente começa costurando, ó. Eu vou fazer uma costurinha bem na borda. Preciso virar? Levanta o pezinho. Então a máquina industrial que tem esse recurso da gente conseguir levantar o pezinho dela com o joelheira ou somente apertando o pedal para a parte de trás, ajuda bastante, tá? Quando eu chegar aqui, ó, eu já venho e passo para a parte de cá. Tá, então a gente ó, vai fazendo isso, porque dessa maneira a gente como se estivesse quiltando no eco, tá? Então a gente vai acompanhando o desenho, ó, levanto e vai rebatendo, tá? Com uma costurinha bem na borda e bem devagarzinho, nada de pressa aqui. Ah, quero usar o pontinho decorativo da máquina? Pode, tá bom? Isso aqui a gente indica também. Ó, venho. Ó, vou fazer a curva, levanto. Levanto também de modo que eu não vou fazer uma curva muito brusca, tá? Eu tenho que fazer ela de maneira suave, acompanhando aqui o meu desenho. E eu não estou usando um pezinho de máquina, estou usando sim um rebatido, porque se eu usar um pezinho de máquina ele fica com uma bordinha que vai se levantar, tá bom? Então não é interessante isso. Venho, ó, levanto aqui e eu já saio fazendo aqui o rebatido do círculo. Então agora aqui, ó, eu tô rebatendo o meu círculo, tá? E a gente vai seguindo toda a peça desse jeito. Eu coloquei uma linha aqui que ela serve tanto pro creme quanto pro marrom. Então eu posso fazer ela nos dois. Se você quiser usar uma linha exatamente da cor, pode usar uma pro marrom e uma pro amarelo, tá? Não é creme aqui, é um amarelinho. Então pode usar um para cada cor. Isso vai depender também da cor que você tá utilizando, tá bom? Eu vou terminar o meu processo aqui, gente, de rebatido. E aí no final, quando eu encontrar com aquela primeira linha que eu fiz, é um retrocessozinho, traz a linha pra cima e corta, tá bom? E aí a gente vai se ver de novo lá no plano aberto, porque aí eu quero mostrar pra vocês como que ficou finalizado, tá? Gente, de volta aqui então, tá? Pra encerrar a peça, eu fiz aquele rebatido que eu mostrei pra vocês no finalzinho da aula, tá bom? Fiz o rebatido em toda a volta. Tomem cuidado para não fazer um pezinho de máquina, nem a meio centímetro, nem a 0,75, tá bom? É que seja bem na bordinha mesmo para que ele fique arrematado. Porque se a gente fizer isso aqui um pouquinho distante, a gente consegue levantar a borda do trabalho, tá bom? Ele fica um trabalho leve, ótimo aí para caminho de mesas, colchas, vocês podem fazer colchas com essa técnica aqui, fica bem bonito, ela fica uma colcha leve na cama, tá bom? Para quem quer trabalhar alguma coisa um pouco mais leve, não tão pesado, com mantas e coisas desse tipo, essa técnica é ótima, tá bom? Aí vai caminho de mesa, manta, colcha, aquilo que você
quiser fazer. Dei até a sugestão durante a aula de vocês utilizarem soft no avesso e fazerem aí uma manta para bebê, tá bom? Tá chegando o inverno, vale bastante a pena. Gente, quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado pela companhia de todo mundo aqui durante a aula. Semana que vem nós estaremos de volta, tá bom? Então, um grande abraço para todo mundo e quero agradecer especialmente as alunas dos cursos da Taíde Depsol, tá? Apontei para cá, mas os nomes estão aparecendo aqui para vocês. Então, tá subindo o nome aqui de todas as alunas que participam aí dos cursos Ataíde Depsol. Então, se você fez sua matrícula, seu nome tá aparecendo aqui. E o pessoal que tá aí, tem gente desde o início do curso, então, muito obrigado a todo mundo. Gente, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!